Livro Palavras do Infinito. Irmão X, capítulo 10. A Ordem do Mestre. O cumprimento da promessa do Consolador. Introdução doutrinária. A cena descrita por Irmão X mostra Jesus, do alto da direção espiritual do planeta, dialogando com João Evangelista sobre 3 pontos decisivos: o sentido da sua vinda à Terra, o estado atual do seu Evangelho e o cumprimento da promessa do Consolador. Kardec apresenta Jesus como guia e modelo da humanidade e mostra o Espiritismo como desdobramento dessa mesma direção, quando a promessa do Espírito de verdade se realiza na hora em que a inteligência humana já consegue raciocinar a fé e responder com responsabilidade às leis divinas. Os espíritos superiores ensinam que o Cristo governa o mundo desde antes da sua encarnação, conduzindo a evolução de cada espírito e da coletividade. Neste texto, as perguntas do Cristo a João funcionam como perguntas de Deus à consciência humana. Lembram o passado, aferem o presente e decidem o futuro. O ponto culminante é claro. Porque a verdade foi deturpada, Jesus ordena que os mortos falem, abrindo o ciclo do Espiritismo. Isso torna o trecho precioso para a educação do espírito, pois mostra que a vinda do Cristo e a chegada do Consolador não são eventos isolados, mas etapas de um mesmo plano de amor que hoje se volta diretamente para nós. Nível literal. Literalmente, o texto apresenta um Natal no plano espiritual. O céu vibra em alegria, anjos acendem estrelas, harmonias evocam a noite de Belém. Jesus, em trono de jasmins e estrelas, chama João, que aparece rejuvenescido, com a pureza dos primeiros tempos. O Cristo pergunta se o discípulo se lembra da sua vinda à Terra. João responde com precisão cronológica. Jesus corrige o foco. Não quer datas, quer o murmúrio das lembranças, o sentido moral do acontecimento. A partir daí, João recorda a manjedoura humilde, a estrela, os pastores, a paz anunciada, a ternura de Maria, e depois a infância perseguida, a fuga, o trabalho com José, e a comunhão de Jesus com o Pai, antes de descer às lamas da terra para uma missão única. Em seguida, Jesus pergunta como anda sua doutrina no mundo. João diz que vai mal. Concílios, disputas, heresias, símbolos exagerados. Os homens se desentendem sobre os textos. O mestre lembra que o seu ensino era simples e acessível. João admite que os homens recobriram a espiritualidade com o véu da matéria e do símbolo. Quando Jesus pergunta pelos representantes, João confessa que muitos estão mergulhados em interesses materiais, explorando o nome do Cristo e condenando-se mutuamente, esquecidos do amor fraterno. Jesus afirma que discussões e símbolos não o impressionam tanto. O que o entristece é o apego dos missionários aos prazeres fugitivos do mundo. Instado a dizer qual núcleo da doutrina tem mais força de expressão, João aponta o episcopado romano, admirável em disciplina e, ao mesmo tempo, pernicioso em desvios da verdade. Descreve o luxo do Vaticano e o contraste com a pobreza de Jesus e o sofrimento dos pobres e crianças à porta dos templos. Declara que há mais ateus benquistos no céu do que religiosos que falam em nome de Jesus sem viver o que pregam. Jesus, porém, reafirma o seu amor inalterável à humanidade, apesar de filósofos, ciência e ingratidão. Pergunta a João o que fazer. O discípulo lembra o convite à cruz de cada um. Então o Cristo recorda a promessa do Consolador e decide: se os vivos traíram, mandará que os mortos falem na terra em seu nome. Confia a João a tarefa de descerrar véu sobre os túmulos, e o narrador conclui: desde essa hora memorável, o Espiritismo veio amparar e felicitar as criaturas. Nível simbólico. O Natal celeste não é uma descrição geográfica do além, mas o símbolo da alegria da lei divina quando o amor de Deus se torna mais acessível à humanidade.
O trono de jasmins e estrelas representa a autoridade moral do Cristo. Flores sugerem pureza e delicadeza, estrelas indicam luz espiritual. Jesus governa pelo perfume do bem e pela claridade da verdade, não pela força. A primeira pergunta, lembras-te do meu aparecimento na terra? Simboliza o chamado da verdade à memória profunda da alma. A resposta cronológica de João é a imagem da mente que se protege com dados para não se expor à exigência de conversão. Quando Jesus pede lembranças, desloca o foco, quer que o discípulo traga à tona a humildade de Belém, a confiança dos pastores, a doçura materna, a renúncia de quem vem de palácios de sol para a lama. É o símbolo da passagem da religião como informação para a religião como encontro. A pergunta: como seguem no mundo as coisas atinentes à minha doutrina? Simboliza o exame amoroso da realidade. Jesus convida João a olhar não só para a beleza do Natal, mas para o estado concreto da fé na história. No plano simbólico, é a consciência sendo chamada a medir, com sinceridade, quanto do Evangelho já entrou na vida da humanidade e na vida pessoal. Quando Cristo pergunta: e os meus representantes, que fazem eles? O texto atinge o símbolo da responsabilidade. Os representantes não são apenas líderes de uma igreja, representam qualquer consciência que fala em nome de Deus. O contraste entre o Cristo sem pouso e os sucessores cercados de luxo é uma parábola da religião invertida. O altar convertido em vitrine, o serviço transformado em carreira, o templo confundido com tesouro. A frase, o que me contrista é o apego dos meus missionários aos prazeres fugitivos do mundo, concentra o símbolo central. A raiz do desvio está no coração que escolhe o prazer imediato, em vez da fidelidade silenciosa. O Vaticano suntuoso, as sandálias adornadas, o dinheiro descrito como defecação do demônio, são imagens fortes para dizer que quando a matéria ocupa o lugar de Deus, o sagrado se degrada. Por fim, mandarei que os mortos falem na terra, é o símbolo da virada espiritual. Quando as instituições vivas se tornam pouco permeáveis à verdade, o Cristo abre o canal da mediunidade. Os mortos representam a consciência imortal, que atravessou a morte e volta a testemunhar. Descerra-se o véu da morte, a noite dos túmulos se ilumina e nasce o Espiritismo como voz organizada do mundo espiritual junto à humanidade. Nível espiritual, movimento da alma. Espiritualmente, o texto descreve um movimento educativo em 4 passos. Primeiro, o Cristo tira João da fé puramente intelectual. Ao corrigir a resposta cronológica, convida o discípulo a recordar o Cristo vivo, o Cristo humilde, o Cristo que se faz pequeno. Kardec mostra que a fé raciocinada não se contenta com fórmulas. Aqui vemos a fé raciocinada abrindo espaço para a fé sentida, aquela que transforma o coração. Depois, Jesus chama João à lucidez. A pergunta sobre o estado da doutrina leva o discípulo a admitir concílios, distorções, símbolos, luxos. É o momento em que a alma aprende a olhar sem ilusão para os problemas da religião na terra. A evangelização de espíritos ensina que amadurecimento espiritual exige esse olhar claro, que não idealiza nem se desespera, mas reconhece a realidade para poder transformá-la. Em seguida, o Cristo conduz João ao encontro com a responsabilidade moral. Quando se fala dos representantes e do apego aos prazeres, entra em cena a lei de causa e efeito em nível profundo. Não basta conhecer, não basta liderar, não basta ter nome religioso. A colheita espiritual depende da fidelidade na prática, do uso do livre-arbítrio a favor do amor. A frase sobre ateus benquistos no céu mostra que Deus pesa atitudes, não rótulos. Por fim, Jesus guarda João de cair no desânimo estéril. Ao afirmar que sua piedade é inalterável e lembrar a promessa do Consolador, mostra a lei de progresso em ação.
quando a humanidade se afasta do espírito do Evangelho, o próprio Cristo abre um novo ciclo de revelação, agora pela voz dos Espíritos. O Espiritismo, nesse movimento, é mais do que teoria. É um recurso de Deus para restaurar a confiança na vida, aprofundar o sentido da responsabilidade e convidar a alma a cooperar com o plano divino. Esse mesmo movimento é proposto a nós. Sair da fé de superfície para a lembrança viva do Cristo. Sair da devoção confortável para a lucidez que enxerga os desvios. Sair da crítica aos outros para a responsabilidade pessoal. Sair do pessimismo para a confiança ativa no Consolador. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. Aplicando esse roteiro à nossa vida, podemos imaginar que o Cristo nos faz hoje as mesmas perguntas que dirigiu a João. Quando ele pergunta, lembras-te do meu aparecimento? Podemos ouvir, lembras-te do dia em que a certeza da vida espiritual tocou teu coração? Ou a rotina já apagou essa lembrança e deixou apenas conceitos? Uma primeira atitude prática é recuperar, em prece e em reflexão, os momentos em que Deus foi mais nítido para nós, e deixar que esses momentos voltem a inspirar as escolhas atuais. Quando Jesus indaga como seguem as coisas atinentes à minha doutrina, o campo se estreita para dentro. Não se trata de examinar igrejas e grupos, mas de olhar como o Evangelho está sendo vivido na família, no trabalho, nas relações, na casa espírita, na gestão do tempo e do dinheiro. A evangelização de espíritos convida o discípulo a fazer com serenidade esse balanço. Quais hábitos já foram tocados pelo Evangelho? Quais ainda não? A pergunta, e os meus representantes, que fazem eles? Hoje inclui qualquer pessoa que se apresenta como cristã ou espírita. Representamos Jesus diante dos filhos, dos colegas, dos pacientes, dos clientes, dos companheiros de tarefa. A aplicação concreta começa em coisas simples: manter a palavra dada, tratar com respeito, cumprir horários, evitar a maledicência, ser transparente com recursos, cuidar do corpo sem exageros, cultivar a oração sem ostentação. É assim que vamos soltando pouco a pouco os prazeres fugitivos, que nos afastam do serviço. Quando Cristo pergunta, não poderemos alimentar nenhuma esperança, a vida nos convida a abandonar o discurso derrotista. A situação do mundo é grave, os conflitos existem, as próprias instituições espíritas têm seus desafios. Mas o Cristo permanece à frente da terra, o Consolador está em nossas mãos, os espíritos superiores continuam amparando. Uma atitude prática é trocar queixas estéreis por iniciativas possíveis, estudar com mais seriedade, assumir uma tarefa simples e perseverar nela, participar de um grupo de evangelho no lar, oferecer uma escuta paciente a quem sofre, apoiar discretamente uma pessoa em necessidade. Por fim, mandarei que os mortos falem, pede que aproveitemos o que já sabemos da imortalidade. A certeza de que a vida continua não é para gerar medo, mas responsabilidade serena. Se tudo prossegue, cada gesto tem sentido. Viver isso é cuidar das palavras, pois toda emissão mental repercute. É usar melhor as horas, pois o tempo é patrimônio sagrado. É trabalhar sabendo que o bem sincero jamais é perdido. É atravessar a dor confiando que nenhuma prova é inútil. Assim, a chegada do Espiritismo deixa de ser apenas um fato histórico e se torna um compromisso íntimo com o Cristo que nos confiou mais luz. Perguntas de reflexão. Em minha relação com Jesus e com o Espiritismo, estou mais na posição de João que responde com datas, ou de João que recorda a manjedoura e o sentido moral da presença do Cristo? Se o Mestre me perguntasse hoje como seguem, no teu mundo íntimo, as coisas atinentes à minha doutrina, que fatos concretos da minha vida eu poderia apresentar como resposta sincera? Em quais áreas do meu cotidiano ainda busco prazeres fugitivos do mundo, que enfraquecem o meu compromisso com o Evangelho e com o trabalho no bem?
onde identifico em mim um Vaticano interior, isto é, zonas de vaidade, comodismo ou necessidade de brilho, enquanto ao lado pessoas e situações clamam por serviço silencioso e simples? De que maneira tenho acolhido na prática o Consolador prometido, como curiosidade doutrinária ou como direção diária para minhas escolhas, sentimentos e atitudes? Eixos de transformação interior. Eixo 1 Dalton memória intelectual a lembrança viva do Cristo. O texto mostra Jesus conduzindo João da resposta cronológica à recordação afetiva e moral do Natal. O convite é transformar informações sobre Jesus em lembrança viva do seu exemplo, para que a fé deixe de ser apenas saber e se torne encontro que orienta decisões. A armadilha desmascarada é o refúgio na erudição para fugir da mudança de comportamento. Eixo 2 Daltons crítica às instituições, a responsabilidade pessoal diante do Evangelho do Consolador. Ao examinar o estado da doutrina, o Cristo não autoriza o ódio às igrejas. Ele chama o discípulo à cooperação e, em seguida, envia o Espiritismo. O chamado para nós é deixar de usar os erros alheios como desculpa para a própria estagnação e assumir a parte que nos cabe. Simplificar a vida, renunciar a excessos, servir com discrição, viver com seriedade moral o conhecimento espírita que recebemos. Eixo 3. Do pessimismo à confiança operosa na direção do Cristo. Quando João se inclina ao desânimo, Jesus afirma que sua piedade é inalterável e cumpre a promessa do Consolador. O eixo de transformação aqui é abandonar o olhar derrotista e adotar uma confiança que trabalha. A armadilha é a descrença paralisante. O convite é a esperança que estuda, ora, serve, recomeça e coopera, sabendo que o Cristo continua à frente da terra e conta conosco em pequena escala para justificar a presença do Espiritismo no mundo.